Vamos aguardar o pessoal voltar de novo, gente. Ai, tava demorando. Até que demorou. A hora que eu comecei a mexer com isso aqui hoje, a energia acabou. Eu falei assim, porra, vocês não vão fazer isso comigo não, vão? E, enfim, né? Aí lembra o que que acontece, gente? O link, né? É... Boa noite. O link tá aí, né? E eu tô falando de algo que não é que a matriz não quer que as pessoas ouçam. A gente que trabalha, no meu caso, e caso de tantas outras pessoas, é gente meio que monitorada por IA. A hora que a gente começa a falar determinadas verdades, começa a dar problema. E caiu, minha internet tá ótima. Vamos lá, eu vou tentar novamente. Se cair, vocês me desculpem, já peço de antemão, mas é o sistema que não está querendo deixar eu passar essa live a vocês, tá? Vamos tentar novamente. Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos, bem-vindas. Eu já tinha dado essas boas-vindas ao pessoal que estava aqui, né? Eu vou pedir vocês licença novamente para encaminhar essa live novamente. Ok, ok. Só um minutinho, que eu vou mandar isso aqui mais uma vez. Na live de hoje, Hakim fala sobre a aparição em massa de extraterrestres em 2027, 2026. Revelação ou manipulação? Isso. Deixa eu ver. Venha participar. Estamos ao vivo. Venha participar. Então vou tentar mais uma vez encaminhar aqui. Encaminhando. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. Aí. Só um minutinho. Deixa eu ajustar isso aqui para não dar confusão no povo. Tá quase lá, meu povo. Quase lá. Aí. Você sabe o que está acontecendo? Você que está chegando agora, eu tô aqui uma live, né, obviamente, aberta, e eu tô falando sobre a aparição em massa de extraterrestres em 2027, 2026. Revelação ou manipulação? E no instante em que eu comecei, que eu iniciei a falar, eu já estou aqui tentando pela terceira vez. Já teve um caso aqui, por exemplo, acabou a energia no meu condomínio. Depois, em algum momento,
Eu tentei a conexão aqui, não deu certo, e eu iniciei a live e caiu. Só que agora voltou novamente. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa temática. Se você conhece alguém que tem interesse em saber sobre isso, por favor, repasse, encaminhe aí essa live, né? Ajuda bastante. Gente, é o seguinte, antes de mais nada, pega um copinho de água, né? Coloque aí perto de você, relaxe um pouco, ou pega pega aí o seu fone de ouvido, que agora temos assunto, viu? Eu perguntei se alguém se ia adivinhar o que era isso. Isso aqui é água com gás, com aquele sachê de chá gelado, é uma delícia. Bora lá. Boa noite. E nós vamos falar sobre a manifestação, ou melhor, sobre a aparição de extraterrestres em março de 2026, 2027. Para a gente saber se isso realmente é uma revelação, se é uma possibilidade, ou se isso é uma manipulação. Antes de você, às vezes, decidir o que é, eu gostaria que você me ouvisse. Quem sabe, depois de me ouvir, você pode ter a sua opinião mais consolidada, ou você pode ter a sua opinião, quem sabe, mudada, né? Afinal de contas, somos humanos e humanos adoram isso. Humanos adoram mudar de opinião na metade do caminho e recomeçar muitas vezes. Nesse sentido, pessoal, para início, caso você possa, caso você consiga, digita aí para mim, me fala se você acredita que realmente vai acontecer ou se é uma manipulação. Deixa eu ver como é que está aí o seu pensamento. E seja honesta, seja sincero. O tema da live é aparição em massa de extraterrestres em 2027, 2026. Me diz, não, Marinette, apenas diga eu acredito, ou é verdade, ou se não diz manipulação. Ok? Então me manda aí, o que vocês acham? Porque tem muita coisa acontecendo. Muitos documentos dos Estados Unidos da América do Norte, no questão, acho que foi do FBI, foram liberados. Não foram liberados? E realmente são documentos que falam sobre essa questão de OVNIs, objetos voadores não identificados, certo? Eu acredito. Manipulação. Olha, a gente tá, eu acredito, não sei muito sobre isso. Maria de Lourdes, todo mundo que começa de algum lugar. Seja bem-vinda, tá? Vamos lá. Eu acredito, manipulação. Tá. Então, meu povo, eu vou continuar aqui com vocês. E aí vocês vão me dizendo, não é? Se tiver alguma dúvida aí, vocês vão perguntando. Ou melhor, eu vou falando aqui, depois no finalzinho eu abro aí espaço para perguntas, tá bom? Então, mais uma vez, para você que está chegando aqui, eu estou falando sobre aparição em massa, né, de extraterrestres em 2027. Revelação ou manipulação? Muitas das pessoas que estão aqui nessa live nesse momento, gostei da sua resposta, Marilene. Muitas pessoas que estão aqui, elas já são minhas alunas, são alunos e alunas lá do Conexão Cósmica Módulo 1. E no Conexão Cósmica Módulo 1, eu escancaro o jogo do que o termo exoconsciência, exopolítica, né? Que é aí essa questão voltada à consciência da interação com raças ou inteligências que não são do sistema terrestre, não são do orbe terrestre. Então, nesse sentido, lá no Conexão Cósmica, quem chega aqui direto do Conexão já teve algum tipo de noção para poder responder isso, é claro. Mas às vezes as pessoas que estão aqui, que ainda não fizeram Conexão Cósmica, às vezes não estão sabendo, certo? Mas, enfim, eu vou continuar falando aqui com vocês, e a gente sabe que existem determinados tópicos que são sensíveis a determinadas políticas, né?
E quando a gente fala, o Instagram ou YouTube caem. A gente é derrubado. Né? Então foi o que aconteceu aqui já agora há pouco. Vamos tentar. Se cair, eu volto. Tá bom? Se cair, o que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer é salvar como primeira parte a live, depois eu volto com vocês aí uma segunda parte. Esses dias para trás eu fiz uma postagem no YouTube, viu, Marinette? Postei uma coisa lá que eu nem lembro o que era, mas foi sobre estelares. Fui bloqueado. Eu falei assim, uau! Meu Deus, não é isso que eu quero não, eu só quero trazer um véu a menos, né? Então o que eu preciso dizer pra gente, pessoal? Por muito tempo, vocês que aqui estão, provavelmente chegaram até a mim, até meu perfil, por curiosidade multidimensional, porque você é um buscador, você é uma pessoa que busca conhecer, pesquisar, é muito curioso, muito curiosa sobre a multidimensionalidade. O que eu falo de multidimensionalidade? Eu uso essa palavra porque eu não gosto de utilizar a palavra espiritualidade. É a mesma coisa. Multidimensionalidade e espiritualidade são a mesma coisa. Eu evito porque multidimensionalidade é um termo menos dogmático, né? E o termo espiritualidade é um termo que fica extremamente refém de concepções religiosas. E eu não quero isso, eu quero mentes abertas, mentes livres, pessoas que consigam, por si só, pesquisar, conhecer e decidir elas por elas mesmas para onde elas querem ir, se é para o céu, para o inferno, qualquer outra coisa semelhante. Ou seja, traduzindo, que a gente não precisa viver sustentado por um conjunto de regras de uma religião. Religião, ela é boa, ela tem um papel importante dela e ela é importante em muitas situações que as pessoas estão buscando se conectarem com a transcendência divina. Mas chega só um momento em que tem algo a mais que as religiões. E a pessoa falou assim esses dias para mim, o que tem depois da minha religião é Deus. Eu falei, não, filha, não é não. Depois da sua religião tem muita coisa ainda, porque a sua religião é só um recortezinho, né? Uma fração daquilo que o ponto de vista dogmático dela é capaz de enxergar do todo. É apenas um dos ladrilhos de um mosaico de várias peças, de inúmeras peças. Então aqui, meu povo, você que veio, que chegou até a mim, é porque você, de certa forma, é uma pessoa curiosa, é uma pessoa buscadora, é uma pessoa que está, de certa forma, com uma ansiedade dentro de si, porque as respostas para a vida comum já não satisfaziam, né, aquelas coisas da normatização já não te satisfazia, e você, na sua curiosidade, chegou até Juliana Hakim. Muito prazer, eu sou Hakim. E uma vez que você chegou até a mim, você chegou pesquisando sobre multidimensionalidade, ou seja, sobre espiritualidade, e em algum momento dessa trajetória você descobriu que o mundo multidimensional, ele não é apenas com seres espirituais. E sim, são com seres encarnados também. Seres que às vezes têm até mesmo uma cabeça parecida com aquela ali atrás, daquele leão. Seres que não têm cabelos, eles têm só aquele olhão grande, né? Às vezes até sem orelha, ou às vezes têm orelha, são seres das mais diversas formas possíveis. E o que a gente leva a perceber? Quem são esses seres? Que seres são esses? Sendo que eles não são espíritos, onde eles habitam? Na multidimensionalidade. Se nós estamos aqui no terceiro andar de um prédio, cujos andares superiores, cada qual representa uma dimensão, e a cobertura, a fonte, a gente não sabe, né, quantos andares tem daqui até lá, sendo que lá em cima, a fonte de tudo que aí está presente, como é que funcionaria isso? Né? Será que... Gente, é óbvio, se a fonte está lá em cima e a gente aqui no terceiro andar, e às vezes, quantos
né? Quantos andares tem aqui? Não sei quantos andares tem nesse prédio. Eu estou no terceiro com vocês, todos nós estamos aqui. E será que a fonte está lá no centésimo andar? Não sei. Será que esses andares todos, até chegar na fonte divina, na fonte de tudo que é, estão vazios? Então, capaz que não. E é lá que, com o passar do tempo, pessoas curiosas como você, pessoas buscadoras, que o mundo comum já não está sustentando mais, todas aquelas ideias, todas aquelas concepções, é, é aí que pessoas como você começam a pensar. É verdade. Será que a fonte divina, no meu planeta, eu sou um planeta, um planetinha chamado Terra, num sistema solar de uma única estrela, com outros planetas ao redor, hã? E dentro dessa perspectiva de outros planetas ao redor, nossa estrela é uma das dos 100 bilhões de estrelas que compõem 200 bilhões de galáxias. Putz! Nós teríamos pelo menos 100 bilhões de planetas espalhados em algum lugar próximo a gente. Alguns anos-luz, né? Pois é, e aí? Como é que fica isso? Pois é, meu povo. A fonte divina, será que ela criou o planeta Terra? A única raça inteligente, o ser humano? Você e eu, adâmicos? Não tão inteligente assim, mas com inteligência sobre outras raças? Então, é sobre isso que estamos falando, sobre extraterrestres, aqueles que habitam a multidimensionalidade, que habitam outros orbes, outros planetas, que estão lá fora do planeta Terra em algum momento esperando oportunidade ideal para que eles apareçam. E é aí que a gente vai puxar o gancho. Você que está aqui comigo, a gente está puxando o gancho, esperando o momento ideal para que eles apareçam. Será que é agora que eles estão aguardando? Gente, essa live está interessante. Encaminha ela para seus amigos, tá? Você que entrou aqui, que está perdido, novamente, perdido seja bem-vindo. Você não está mais perdido, perdida. Você se encontrou, e de alguma forma. Eu sou o Hakim e estou falando com você sobre a aparição em massa de extraterrestres para 2027. Realidade ou manipulação? Gente, vamos pensar uma coisa aqui. Por que 2027? Porque temos muitos canalizadores, temos muitas pessoas, pessoas que com muitas boas intenções, sabe? E essas pessoas, elas estão afirmando através delas, através de discurso de outras entidades, através de discurso de outras consciências estelares, que 2027 é o ano da aparição. Será que é? Veja bem, pessoal, tem muita coisa acontecendo que a gente não está sabendo. Isso envolve, parece que alguém falou, acho que foi, cadê o óculos? Acho que foi a Marinette que falou. Se você entrasse com a narrativa pirotécnica, com certeza deixaria você publicar. Eu tinha entendido outra coisa. Entendi. Olhei aqui, eu achei que era alguma coisa de linha temporal. Nós temos uma consciência, um extraterrestre, que está muito difundido. Eu não conhecia ele, conheci recentemente, que uma amiga minha veio me perguntar sobre ele, né? Acho que se eu estiver certo, o nome dele é Bashar. E no vídeo que me mostrou, ele diz ser uma consciência que veio de um futuro, de uma terra futura, ou seja, eu não sei quando exatamente, mas é de um futuro que não é tão próximo, um futuro mais longínquo, e que ele deu a semelhança dele no plano existencial dele. Ele é um ser muito próximo daquilo que nós chamamos da raça Grey de hoje. E ele está na nossa linha temporal justamente para nos ajudar a guiar da melhor forma possível, de forma confortável, para chegar da melhor forma possível até a eles, naquela raça dele, naquele futuro dele. Só que para chegar naquele futuro dele, se eu estiver certo,
eu não acompanho, eu deixo claro isso, eu não acompanho. Uma pessoa me disse que eles passaram por uma espécie de, eu não sei se foi de cataclismo, se foi um fenômeno natural da natureza, que levou com que ele ficasse, os seres humanos, com o passar do tempo, fossem mudando a sua aparência e se aproximando da forma Grey, né? É possível que ele tenha viajado temporalmente, chegado até aqui? Super possível. Isso é conteúdo lá do Conexão Cósmica 3, sabe? E às vezes eu falo isso no Conexão Cósmica 1 também. Que, falando em Conexão Cósmica, você que está procurando, porque tem muita gente que procurou, depois que a gente finalizou a turma 3.0, teve muita gente que procurou quando eu vou fazer a próxima. Eu vou fazer a próxima em uma cidade aqui de Goiás, chamada Intubiara. Ela vai ser no formato híbrido, presencial e à distância. Então, você que quer fazer, muito em breve a gente vai liberar os links de inscrição. Daqui uma semana, provavelmente, nós vamos liberar o link de inscrição. E então nós vamos colocar o curso, essa turma 4.0, a próxima turma. Se você quiser fazer, você pode fazer no conforto do seu lar, tá? E é uma turma, é um curso muito, muito, muito interessante, porque eu tenho mais tempo para falar sobre essas coisas com vocês. Exoconsciência, que é essa questão da comunidade estelar, de onde você veio, para onde você vai, e o que nós podemos fazer enquanto estamos por aqui, né? Então, voltando ao assunto, é possível que a consciência que eu mencionei seja do futuro? Totalmente possível. Já falei isso na Conexão 3. É possível que nós tenhamos uma outra realidade futura que não seja a realidade dele? Sim, é possível também. A permanência dele aqui é para garantir aí o que eu não sei, né? Eu não pesquisei a fundo, eu descobri recentemente. Eu não sei se ele está aqui para garantir a linha dele, porque isso acontece. A gente tem viajantes temporais que se viajam para garantir o futuro da raça deles, ou se a nossa perspectiva aí de linha temporal futura é outra. Não sei dizer. A única coisa que a gente sabe dizer é que ele é considerado um extraterrestre e vem aí do futuro também. Olha que bacana, que interessante, né? E outras consciências, outras pessoas têm falado, principalmente este mês, que nós estamos em 2026, e aqui está a palavra que às vezes faz o Instagram cair, tá? Que eu vou utilizar ela aqui, que é essa revelação em inglês, nós chamamos ela de disclosure, ou, para o pessoal for falar igual está escrito no inglês, né? Disclosure, que a gente fala que é a revelação, o desvelar, esse retirar o véu. O que está por trás do véu? Mas assim, Estados Unidos está liberando um monte de arquivos. Isso nunca aconteceu. Acontece sim. A cada 50 anos, arquivos top secret, eles são liberados. Você pode procurar isso, caso você queira, na própria página do FBI. Olha só, acho que é do FBI mesmo, o Pentágono. Uma vez eu procurei, uns 10 anos atrás, eu acho, 10 talvez menos, eu pesquisei realmente arquivos top secret. Alguns são revelados, alguns são abertos depois de 50 anos que eles entraram com que eles foram classificados confidenciais. Então isso é algo importante saber. Mas tem uma outra coisa que às vezes pode estar trazendo uma devida preocupação ou um devido encantamento, dependendo do seu ponto de vista. Gente, eu não sei se vocês perceberam. O presidente Trump, ex-presidente Barack Obama, Putin, no Japão, no Brasil. Para você que está lá no meu grupo, no grupo do Instagram, muitas vezes eu mando coisas que eu vou gravando e colocando, às vezes eu mando notícias. Eu coloquei lá para vocês, por exemplo, nessa madrugada, sobre... Eu esqueci o nome, gente. É um oficial do exército que na fala dele falou que eles já perceberam seres que não são humanos. Quem são esses seres? Será, né? Então, nós estamos em 2027, segundo essas consciências, em um momento de
disclosure, é o momento de revelação, de revelar, certo? Só que os governos estão preparando as pessoas para isso. Você pode colocar, pesquisar à vontade na sua internet. Eu esqueci aqui, eu não sei se foi o Trump, se foi um outro presidente, disse para pelo menos o noticiário diz, eu não verifiquei essa fonte, mas eu lembro de ter lido. Sabe aqueles momentos que a gente tá de madrugada, tá pesquisando, tá lá assim, ó. Gente, 50% em mim é humano, né? Então eu sinto sono. Daí desta forma, tá lá. E aí a gente vai numa nota fonte, mas eu lembro que eu li isso. E falou dos líderes religiosos preparar as pessoas, no caso pastores, preparar as pessoas para a chegada de extraterrestres. E tanto está acontecendo isso que se você for olhar, você vai achar vários podcasts de pessoas. Hoje eu assisti uma pessoa que eu não vou revelar o nome dela aqui, ela é icônica, mas ela falava sobre anjos e demônios, são os extraterrestres. Né? Esses anjos seriam, por exemplo, os extraterrestres confederados, que é aqueles que têm um determinado pequeno, mas algum determinado cuidado conosco que estamos aqui. Que, em tese, somos uma raça menos com pouco despertar de conhecimento ou de alcance, assim dizendo. E nós temos também, os demônios seriam a raça não confederada, que é aquela que às vezes olha a gente como espécie de alimento energético, quem sabe até alimento físico, né? Ah, gente, vai beber na água aí. Esse assunto é fácil, mas é difícil. Ó, a quem facilita as narrativas de um despertar de consciência? A quem facilitaria isso? Por que que logo agora todos os governos estão colocando em prática isso? Gente, não é à toa. A gente tem que deixar a ilusão de que o amor venceu. Não é o amor venceu. Veja bem. Sabe por quê? Porque eu escutei anteontem, uma pessoa dizendo: porque agora eles vão aparecer, e o amor venceu, que não sei o que e tal. Aquela ideia que o extraterrestre está por aí esperando para nos salvar, né? E quem é aluno meu, só um minutinho. Quem é aluno meu, eu já falei, ET nenhum vai descer do céu para salvar a gente. Nós somos a salvação que nós estamos esperando, sabe? O que eles já fizeram? Ofereceram tecnologia para uma ecologia, um ecossistema limpo, puro, organizado, e nós viramos as costas. Fomos por o lado negativado que ofereceu poder bélico. Demais, né? Veja só, pessoal. A gente sempre tem que perguntar a quem facilita tudo isso. Veja bem. Quando a gente fala o seguinte, porque é a verdadeira luz que está ganhando espaço nos comandos, nos governos. Olha, eu gostaria muito de acreditar que seria assim. Francamente, eu gostaria muito. Eu conheço uma canalizadora muito gente boa, e ela é muito competente também, muito conhecida nesse planeta, que ela diz o seguinte: se em 2027 alguém aparecer, não serão os bonzinhos. E eu concordo com ela. Nós já reiniciamos, trabalhamos pelo comando temporal também, nós já trabalhamos em linhas temporais para tentar ajustar a caminhada da humanidade. Isso é uma coisa muito importante. Dentro desse ajuste da caminhada, por exemplo, nós tivemos que barrar uma aparição em massa bem no dia, deixa eu ver aqui se eu consigo o dia exatamente.
Só um minutinho que eu estou pesquisando aqui a data. Vocês se recordam que teve uma Copa? é, Deixa eu só ver aqui. Foi no dia. Acho. Uhum. Vocês lembram de uma Copa que o Brasil perdeu para a Croácia? Foi numa sexta-feira, dia 9. No... Tô tentando lembrar aqui quando foi que isso aconteceu. Enfim, eu acho que foi há cerca de uns 3 anos, alguma coisa assim. Se eu perguntar um IA, ela vai saber, quer ver? Eu não gosto muito disso, mas vamos perguntar assim: ano em que o Brasil perdeu para a Croácia na Copa. Aí ela vai conseguir nos dizer. Pessoal, o meu chat está parado aqui, porque eu sei que vocês estão querendo falar muita coisa, mas daqui a pouco eu vou abrir perguntas, vou abrir participação, vou até ler. É tão interessante isso aqui que olha, a IA não quis responder. E é interessante saber disso. Daqui a pouco eu vou até perguntar. Deixa eu só ver com vocês aqui. 2022. 2022, em que mês que foi? Em 2022, o, o Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis? Foi, não foi? Em 2022, o Brasil, eu tenho quase certeza. Eu só não sei o dia certinho, né, o mês, mas enfim, perdeu. E isso aconteceu. Deixa eu voltar o chat lá para cima. Isso. Ok. Então, pessoal, naquela ocasião, é, estava previsto um, uma aparição em massa dos que a gente chama ai, dos alfa, dos nórdicos. São pleiadianos nórdicos, né? Alguns até poderiam dizer que eles são de Alpha Centauri também. Não há muita precisão quanto à origem. Mas os nórdicos, que são aqueles pleiadianos, aqueles humanos de 3 metros, orelhas um pouco pontudas, né? Cabelos lisos, prateados ou brancos, eles não são mais confederados. Eles deixaram a configuração naquela ocasião. Então eles não têm obrigação nenhuma, por exemplo, de ser os bonzinhos da história. Então, quando essa canalizadora, que é muito conhecida no Brasil, muito conhecidíssima, quando eu encontrei ela na França, a gente comentando, ela disse que se aparecer em 2027 não são os bonzinhos, eu concordo com ela. Mas, Hakim, e o que você acha desse negócio de os governos estarem, né, se colocando aí na mídia, mostrando coisa e tal? Gente, tem um projeto antigo que a gente já trabalhou tentou tirar ele da linha temporal de vocês algumas vezes. Ele é o projeto Bluebeam. O nome dele é esse, Bluebeam. B-A-B-E-A-M. Blue de azul, B-E-A-M. Você pode pesquisar sobre isso se você quiser depois. O projeto Bluebeam, ele é um projeto que consegue criar holografias. E houve uma linha temporal que nós tivemos que trabalhar em cima dela. Foi uma, basicamente, muito presente no ano de 2018, acho que era 2018, 19, alguma coisa assim. Sabe o que ia acontecer, pessoal? Por exemplo, o projeto Bluebeam é capaz de criar holografias. E essas holografias iam aparecer no céu, naves se aproximando.
naves entrando na órbita terrestre. É, dessas naves entrando na órbita terrestre, por exemplo, aí aparecia uma invasão. E aí o deus de cada cultura, de cada nação, ia aparecer, ter uma batalha e expulsar esse pessoal. Ou se não, ia trazer a outra, o plano B, era colocar uma única raça, por exemplo, uma raça nórdica, que é o que eles tentaram fazer, para expulsar essa outra raça, que era holográfica. E dessa forma nós ganhamos a confiança deles. E aos poucos nos rendermos a eles. Então, gente, a quem facilita tudo isso? Deixa eu trazer outro dado importante para vocês que eu pesquisei e eu espero que a minha internet aguente. Eu não sei se vocês sabem, mas existem 12 cientistas americanos que, de certa forma, eles foram mortos, eles morreram, né? 12 cientistas americanos. É um número significativo. Em 20 de abril de 2026, dos deputados republicanos James Comer e Eric Burleson enviaram uma carta oficial ao FBI, né, ao Departamento de Energia, à NASA, exigindo investigação coordenada sobre uma série estatisticamente improvável de mortes e desaparecimento de cientistas ligados a programas de propulsão exótica, energia nuclear, fusão de plasma e aeroespacial sensível. O diretor do FBI, Kash Patel, declarou que a agência fará as devidas prisões se houver conduta nefasta. Isso eu tirei numa pesquisa que eu fiz hoje da CNN. E aí eu pergunto vocês, quem são esses cientistas? Deixa eu dar uma lida aqui para vocês. Eu anotei aqui a M. Exrid, eu não consigo pronunciar isso, que foi em 11/6/22, trabalhava aí no Instituto de Ciência Exótica, que era a linha dela era motor antigravidade. Foi morta por suicídio, sendo que tinha uma carta dela que foi encontrada falando que se ela aparentemente se suicidasse, não seria ela. Michael David Hicks, em 2023, da NASA, trabalhando aí com foco em asteroides, não teve autópsia. Matthew Sullivan, ex-agente de inteligência, suicídio. Frank Maywald, em 2024, da NASA, circunstância da morte não divulgada. Joshua LeBlanc, 2025, acidente de carro. Anthony Chaves, 2025, no laboratório de Los Alamos, sabe? Aposentado aí, né, desaparecido. Mônica Reza, 2025, também da NASA. Melissa Cassias, Los Alamos. Steven Garcia, um contratante governamental, não sei por qual motivo que era, desaparecido. Carl Grimmer da Caltech, baleado por um vizinho. Então são muitas pessoas. James, por exemplo, ou Tony Moffat, da NASA, queda de avião, toda a família morta. Neil McCausland, 2026, 27 de fevereiro de 2026, ele era major, né, ex-comandante aí da Força Aérea como é que é o nome? Wright-Patterson, não lembro bem o nome. Desaparecido, né, deixou aí um telefone em casa e levou um revólver 38. O último foi em 20/4 de 2026, o diretor de tecnologia avançada da Stavat, da Aerospace, suicídio. Um dia depois de uma live stream otimista falando sobre essas questões. Teve um caso também, por exemplo, a primeira pessoa a canalizar o comandante Sharon, do comando Astar Sharon, que tanta gente fala sobre ele,
É, essa pessoa que foi o. Ai, gente. O Van. Deixa eu ver se eu tenho o nome dele anotado em algum lugar. Hum, o Van Tessel. E o Van Tessel foi uma pessoa que foi o primeiro canalizador do comandante Sheridan, comandante Asa Sheridan. E dentro dessa ideia teve algumas confirmações e tudo da seriedade do trabalho, da idoneidade do trabalho. Então ele pediu algumas, talvez para apresentar para a comunidade algumas ideias de tecnologias, de tecnologia para meio ambiente e tudo mais. E ele foi para uma conferência lá nos Estados Unidos para fazer uma apresentação de tudo isso na TV, na televisão aberta. O que aconteceu? Um dia antes da apresentação pública dele, foi morto. Fizeram até autópsia, né? Aliás, nem fizeram autópsia, até onde eu sei nas minhas pesquisas. Então, as pessoas que estavam trabalhando pela ciência, conectadas, por exemplo, com a possibilidade de sair do orbe terrestre, de ganhar motores com tecnologia suficiente para sair definitivamente da barreira de frequência e poder chegar à Terra, essas pessoas meio que sumiram, né? Aconteceu alguma coisa que eu não sei explicar, não consigo explicar, mas assim, leva a gente a ter uma ideia, né? Nas minhas fontes, eu achei, fontes não, aqui na pesquisa, por exemplo, eu achei, acho que foi o nome do arquivo, em português seria Os Guardiões do Segredo, não sei. São possibilidades. Não sei se vocês sabem, teve, por exemplo, o depoimento sob juramento de David Grush no Congresso, 26 de setembro de 2023, afirmando programa de recuperação biológico não humano. Interessante. E nós tivemos, então, no dia 8/5, a liberação de 160 arquivos via sistema Purcell aí, pelo Pentágono. E temos promessas de liberações a cada 30 dias. Gente, eu volto a dizer para vocês, a quem será que favorece isso? Porque quando a coisa, essa liberação, esse disclosure, ele acontece em nível paz e amor, em nível de gratilovers, de esquizotéricos, parece assim aquela coisa mais linda. Acontece. Mas quando é uma coisa mais real, mais palpável, mais concreta, parece que está sendo sabotado. Então veja bem, pessoal, será que é verdade? Será que é manipulação? Eu não sei o que vai ser. Mas o meu interessante ponto de vista, o que eu percebo? Eu percebo que esse pessoal sim existe, extraterrestres sim existe. É claro, né? Uma grande maioria aqui sabe que eu trabalhei com eles. Só que eu não sei se realmente eles vão aparecer em massa em 2027. Talvez apareçam esses confederados, talvez não confederados. Mas se aparecer não confederados, a gente pode saber que a gente nem vai desconfiar direito. Se aparecer uma galera bem bonita, bem linda mesmo, né, já pode ficar com o pé meio atrás. Pode ser que não seja tão assim. Em todo caso, o que será que a gente faria em posse de informações? Passou um 3 e Atlas aí, tanta coisa absurda foi falada,
Gente do céu. E eu acompanho pessoas, assim, acompanho alguns casos específicos. Quantas e quantas pessoas já preveram um arrebatamento pelo comandante Sharon, comando Astra, aliás? Não sei se você já percebeu isso. Já vi pessoas falando que faz meditação e encontra o comandante Sharon. E o comandante Sharon vai fazer leitura de livro com essa pessoa. Você acha que o comandante Sharon não tem mais o que fazer, não? E assim, é tanta gente, a pessoa monta uma meditação, e aí de repente o comandante Sharon tá lá aparecendo, ou algum outro, de alguma outra hierarquia, né? Então eu fico pensando, o que será que é verdade? O que será que não é verdade? A sensação que eu tenho, e talvez eu esteja muito equivocado, mas a sensação que eu tenho é que é o seguinte: o disclosure ele está acontecendo de forma muito bem organizada para que alguém ou alguma coisa possa aparecer em 2027. Não sei dizer se são extraterrestres em aparição em massa, verdadeiros ou holográficos, ou quem sabe até mesmo uma aparição em massa, porém de não confederados. Agora eu quero ouvir vocês. Eu vou até colocar o óculos para ler o que vocês escreveram, o que vocês não escreveram, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Paula. Manipulação, manipulação. Já falam que eles estão entre nós. Por que não? Como será que os ETs estão entre nós? Eu também acredito que estão entre nós. Será que nós temos capacidade mínima? Porque tem algumas diretrizes. É necessário um gradiente cognitivo para interagir com eles. Eles estão na multidimensionalidade e algumas vezes, muitas raras vezes, eles conseguem pisar em solo terrestre. Porque o solo terrestre é extremamente nocivo em questão de respiração, questão de minério, tudo isso, tá? Vamos lá, gente, eu quero ver o que vocês acham. Maria Angélica, isso, existe manipulação, mas haverá aparição. Muito bem, Maria Angélica, você acha que a aparição é confederada ou essa aparição é não confederada? Lembrando que confederado é quando a gente fala que eles são os bonzinhos. Não confederado não são tão bonzinhos. Mas não quer dizer que aqueles que não são confederados queiram mal pra gente, tá? É tudo uma questão de agenda. A Maria de Lourdes disse: gostaria muito de ver um extraterrestre. Eu já vi. Teve em um processo. Eu acho que o mais recente foi um processo de tentativa de abdução. Caraca. Mas até hoje eu não sei se eles conseguiram e estavam me colocando de volta na cama ou se eles estavam tentando me tirar da cama. Eu acho que eles conseguiram, aquele bando de filha da puta. Era um reptiliano jovem e um grey. É uma história aquilo. Maria de Lourdes. A Marinette falou: a manifestação em massa é manipulação. Interessante, Marinette, seu ponto de vista. O pessoal foi entrando, entrando, entrando. Marinette falou novamente: que existe vida além dos limites prováveis da realidade. Aí a Renata Pessoa disse: concordo. Boa noite do Juarez. Boa noite, Juarez. Marinette está arrebentando aqui no. Até agora só tem ela. Eu vou chegar em você. Gente, eu estou falando sobre aparição em massa de extraterrestres em 2027. Para tal aparição, esse negócio aí do disclosure, esse negócio que é a revelação, que é trazer os fatos, e são vários governos, inclusive o nosso presidente não, mas assim, militares brasileiros falando sobre. Um dos lugares que mais tem avistamento é no Brasil. Por que será? Então, esse conteúdo aqui, meu povo, é um conteúdo muito parecido lá com. Aliás, é um conteúdo comum para quem está no curso Conexão Cósmica comigo. E eu vou ministrar o Conexão Cósmica, turma 4.0, no formato híbrido, dia 13 e 14 de junho. Tem um mês já.
Na próxima semana a gente vai fazer uma largada e vai ter muitos cupons de desconto. Se você quiser fazer, você é muito bem-vindo. Eu estou fazendo essa turma porque muita gente pediu, porque não conseguiu fazer a 3.0, que foi mês passado, e querem fazer o 2. Para fazer o Conexão 2, tem que fazer um, porque é gradual, tá bom? Então, a Marinette, narrativa pirotécnica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Suzy, o que você pode dizer sobre os dragões? Cara, os dragões eles estão presentes em muitos sistemas, inclusive na Terra. Não estão em 3D, eles estão em 4, 5D, às vezes até 6D. Já vi, assim dizendo, já interagi com um, não posso revelar esses dados dele, mas interagi, inclusive, ele atuou com uma falange de tronados que trabalha com o elemento fogo, foi bem interessante mesmo. E o outro nós fizemos um resgate na 12ª camada umbralina, e de lá foi retirado, foi extraditado um dragão. Minto, quer dizer, correção. Ele estava, acho que na 10ª camada umbralina, isso mesmo. Então os dragões existem, eles são seres da hierarquia do filho paradisíaco Yansak. São lindos, são seres muito sábios, são seres ancestrais, extremamente antigos, e já estiveram na Terra, no período de terraformação dela. E eles estiveram aqui também na época da consolidação da Grande Fraternidade Branca. A Grande Fraternidade Branca se locomoveu para a Terra através de Sanat Kumara. Não, quero dizer, a Sanat Kumara ele locomoveu um grande grupo para o planeta Terra, e depois que se estabeleceu na Terra, formou-se a Grande Fraternidade Branca, né? E a Mestra Kuan Yin, por exemplo, era, segundo, segundo alguns relatos, né, de consciências, ela viajava num planeta sobre um dragão, desses dragões, ok? Então é isso. Os dragões em si são seres bondosos. Deixa eu subir mais um pouquinho. Muita gente entrou, minha família entrando, isso é interessante. Esta live, Denise Pacheco, essa live deve estar incomodando muito, pois está travando muito. As pessoas já passaram mensagem aqui. Que eu falo? Dá uma olhada na sua reconexão depois, para ver se é ela. Mas essa live tem incomodado mesmo. Eu caí 2 vezes já. E fico pensando assim, vou tentar colocar ela no YouTube depois, não sei se vai dar certo. Eu falei muita coisa aqui. Caramba. Então, o que mais? Muito do que está sendo aberto, divulgado agora, já é coisa conhecida. Por nós, sim, já é extremamente conhecido, ô Marinette. Mas a maioria das pessoas, às vezes, não. Às vezes estão ainda conhecendo. Boa noite, ô Alexandre Cordeiro. Karina Klein. Quem ainda busca um salvador inconsciente pode estar atrás do pai ou mãe. Olha, uma visão psicanalítica e sistêmica. Sim, obrigado pela contribuição. Então seria grande parte da humanidade, porque tem muita gente buscando o salvador inconsciente. Isso é religião, né, cara? É um dos dogmas da matriz de controle. O que mais? Deixa eu ver aqui. Foi nas eliminatórias, 9 de dezembro, foi isso. 9 de dezembro aqui, pessoal, foi quando teve a linha de tempo alterada. Era para uma raça, um grupo enorme de nórdicos. O que era naquela linha de tempo? Era para o Brasil que estava jogando contra Croácia, era para finalizar, ir para as finais, Brasil, ou seria Brasil e Austrália, ou Brasil e Inglaterra, se eu tiver certo. E era para esse grupo nórdicos, né, eles entrarem em ação e aparecer no campo de futebol na final. Para mudar isso, porque a prerrogativa é do Brasil, o Brasil é algo complicado, todo mundo, já tem muita gente aí querendo fazer o culto ao ET, né? Imagina só, a igreja do ET. Então foi muito mais fácil
mudar a narrativa futura através de uma pequena mudança. O que foi a pequena mudança? Um clique. O que foi o clique? O Brasil não ganha a Copa. Perdeu lá, né? Então foi isso. Inclusive tem até um filme que fala sobre isso. Alguém me falou sobre o filme. Eu não sei o nome do filme, não lembro. Se alguém lembrar, fala aí. O que é o filme? Alguém, soldados de uma terra futura, voltam no passado e eles abrem os portais dentro do campo de futebol, né? No nosso caso, na realidade, seria uma comunicação em massa, uma aparição em massa no campo de futebol, porque seria inevitável. Então tem muita gente entrando. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver aqui. Eliminatórias. Muita gente. Só confie se for tipo eu, bem iluminada. Desconfia, Maria Angélica. Fala coisa séria. Não tão bonzinhos. É porque eu não estava acompanhando em tempo real. Vamos lá. Ah, sim, foi a hora que eu perguntei, né? Se vocês acham que vai aparecer mesmo, se não vai aparecer, se é confederado, se não é confederado, né? Tá certo. Denise Pacheco poderá aparecer sim, mas serão não confederados. É o que ela acha. Muito bem. Odete, seja bem-vinda, dona Odete. Talvez seja apenas naves terrestres criadas por aqui mesmo. Bingo! É uma grande possibilidade. Nós temos já, gente, naves criadas aqui. Essa tecnologia toda aí, por exemplo, que esses cientistas estavam colocando em prática, né? Por que não? O Diogo Erd trouxe manipulação holográfica para vender a solução de defesa. Cara, nossa, você foi cirúrgico, cirúrgico. É porque tem determinadas coisas que se eu falar só aqui, o pessoal pode achar, tá querendo manipular minha vontade, minha verdade, sei lá o que, sei lá o que. A Denise diz, poderá aparecer sim, os não confederados tentaram nos manipular, ou tentarão, não sei. Deixa eu só desligar isso aqui, porque fez barulhinho. Pronto. Aham. Já a Jaciara disse, creio que seja uma cortina de fumaça. Muito bem, Jaciara. Esse termo existe pra caramba, cortina de fumaça. Nós chamamos também false flag, ou seja, bandeira falsa. Mas creio que eles já estão por aqui, mesmo com toda a dificuldade de permanecerem. Muito bem, Jaciara. Gostei também, viu? O o Cordeiro, né, tá rindo, não sei do que. E o Diogo disse: uma mensagem de Chico Xavier previa o Brasil ganhar a Copa naquele momento, mas ele entra em prova do. Nossa, eu não sabia dessa mensagem, o Diego. Não sabia. Mas sim, naquela ocasião, era para o Brasil jogar na final contra a. Qual que é o nome dela? É a Austrália ou contra a Inglaterra. Essa era para ser a linha temporal. Só que se o Brasil entrasse nessa parada, os nórdicos iam aparecer. Por que será que o Brasil foi uma chave decisiva? Né? Então tem algumas perguntas que a gente vai trazendo aqui que são interessantes, por exemplo, para a gente pensar. E isso serve para a gente refletir que nem tudo é o que parece ser. A gente tem pessoas, por exemplo, aí, eu falei para vocês, e é verdade, a Marinette que está aqui, minha fã, Marinette, nós acompanhamos um caso bem específico de uma pessoa com milhares de seguidores, que falava que o comando do Astar Sharon, né, o comando do Astar, faria um arrebatamento, uma busca de muitas pessoas que essas pessoas assim no planeta Terra, que levaria embora. O comando Astar realmente fez, mas eram pessoas na época da pandemia que estavam falecendo antes delas desencarnarem por total. Eles iam lá, desligavam a pessoa, pegava ela e levava embora. Essa era uma das formas.
E foi tão engraçado que no dia seguinte, um amigo nosso, que eu não vou falar sobre ele, que ele não está aqui, é, esse amigo nosso, ele foi lá no perfil da pessoa e colocou: Poxa vida, eu estou me preparando para. Aliás, eu estava preparado, alguma coisa assim, para o resgate. E cadê o resgate que não aconteceu? Rapaz, você quer ver os seguidores do canalizador lá, falando alto, né? Cobras e lagartos para o nosso amigo. Ele foi contestar a veracidade. E na verdade, são pessoas assim, gente. A gente precisa ter um certo, sabe, um certo conhecimento. Esses dias alguém me mandou um vídeo de uma dupla, onde uma dupla, alguém canalizava alguém que teoricamente era do comando temporal, ou do comando Santa Metista, alguma coisa assim, e uma pessoa que durante, não sei se foi antes ou depois da canalização, trouxe um disclosure muito legal, muito bacana mesmo, sobre a questão tempo e espaço. Tudo que ele falou sobre a questão tempo e espaço foi magnífico, foi ótimo, era aquilo mesmo. Mas o outro ser que puxa, pelo que eu entendi lá na análise do perfil, puxa muito Ibope na canalização, até com um pouquinho de pirotecnia, não falou nada demais. Nada demais. Eu fiquei pensando, gente, é interessante como as pessoas, elas, às vezes elas se perdem, né? É isso. Pessoas, vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade? Agora é o momento. Deixa eu ver aqui, deixa eu apertar nessa tecla aqui, ver quem é que está aqui hoje, nesse momento. Aqui nesse momento, parece para mim que tem a Rita, a Denise, a Nayana, a Gisele, a Maria José, a Aline, a Jelen, Marlene, Karina, Carla, Alexandre, Odete, Jaciara, Marta, o Márcio, a Eliane, o Juarez, o Diogo, eu falei Diego, né, Diogo? Perdão, tá? A Maria Luísa, o Ronaldo, a Paula, a Rosa Maria, a Nílcia e o Assis. Olha que interessante, sejam bem-vindos. Tem pizza por aí hoje? É a Regina e a Marilene. Então essas são as pessoas que eu estou lendo aqui agora, na hora que eu baixei aqui e vi vocês. Vocês têm alguma pergunta? Alguma curiosidade? O que vocês acharam disso aqui, gente? Aparição em massa. Nem tudo é o que parece. Pode ser que eles se apresentem, mas olhando as narrativas, eu não sei se seriam confederados. Mas o que está todo mundo querendo fazer? Construir uma narrativa onde estes seres possam aparecer. Existe um negócio chamado, aquele desenho Simpsons trabalha muito bem, que é futuro preditivo. O futuro preditivo é o seguinte: de repente, numa das cenas lá aparece uma cena futura, né, dos Simpsons. E aí e essa cena depois de alguns anos acontece. Como que isso acontece? Ele adivinhou? Não. Não adivinhou. Viu linha temporal? Não, não viu. É futuro preditivo. Quando faz com que muita gente acredite em uma coisa, é possível alterar determinadas partes dessa realidade. Que algumas pessoas que trabalham com a ideia da física quântica diriam que a gente colapsa a função de onda a fim de que aquela realidade se manifeste. Compreendeu isso? Então é bem interessante essas coisas, né? A gente falou aqui de tudo um pouco. E para aprofundar mais sobre isso, eu quero convidar você. Nos dias 13 e 14 de junho, eu estarei na cidade de Itumbiara, no estado de Goiás. A gente vai estar lá no Espaço Colibri, lá com a nossa anfitriã, Laís, e nós vamos levar a turma 4.0. E nessa turma 4.0, gente,
eu continuo aprofundando todo o conteúdo do Conexão Cósmica. Lá eu falo, por exemplo, todo o desdobramento enquanto estrutura bariônica, enquanto estrutura física e estrutura de consciência, da fonte de tudo que é até o planeta Terra. Todos os desdobramentos, como que funciona, da fonte da vida até estruturas físicas, né, como que a fonte foi preparando a casinha para ela mesma morar e como que nós chegamos até essa fonte. Eu falo dos extraterrestres, explico por que nós esquecemos que nós temos uma comunidade galáctica lá do lado de fora, aguardando a gente acordar para essa possibilidade, para que nós possamos voltar a interagir com a comunidade estelar. Depois disso, a gente fala o que aconteceu que manteve a pessoa tão presa, sabe? Às vezes ela não consegue, por exemplo, recordar ou ter provas substanciais da presença desses seres. E, por final, uma ideia, que é a cereja do bolo, a conexão de vocês, de quem faz o curso, com o projeto DNA Fractal. O projeto DNA Fractal é com seres de outros orbes que vêm para a nave onde eu estou lotado de certa forma, em desdobramento, e conseguimos lá, de certa forma, né, através da sua sintonização com esse grupo DNA Fractal seu, é possível que eles trabalhem com você na dissolução de contratos, acordos, pactos, magias, feitiços, hologramas, implantes negativados que impedem a sua saída do orbe terrestre. Tá bom? Isso tudo vai acontecer no dia 13 e 14 de junho. Agora, em Tubiara, vai ser uma turma no formato híbrido, tanto presencial ou online. Você pode fazer aí no conforto da sua casa. Tá bom? A Rosa disse: boa noite, não tenho conhecimento muito superficial. Assunto interessante e providencial para o momento. Rosa, você é muito bem-vinda. Te convido a me seguir no Instagram. Eu tenho muita coisa que eu posto lá sobre esses assuntos. E, gente, eu não vou mentir para vocês, eu trago realidades. Tem muita gente vendendo uma comunidade estelar fictícia, que não é bem o jeito que é, sabe? Tem gente aí que está colocando extraterrestre dentro do carro, viajando, almoçando, jantando com extraterrestre, tomando cafezinho. Ficou uma coisa estranha, né? O projeto DNA Fractal, ele busca te mostrar como que isso pode acontecer de uma forma mais factível, tá bom? Eu tô aqui mexendo no computador para ver se sobe a tela. A Regina disse: eu acredito que eles estão entre nós e vamos ter boas surpresas muito antes do que imaginamos. Eles vão se revelar. Beleza, Regina, obrigado por compartilhar sua ideia. E é isso, meu povo. Então eu vou encerrar por aqui. Tá muito bacana ter a presença de todos vocês. Eu já falei o que eu tinha que falar, já temos aí 1 minuto e tanto, aliás, 1 hora e tanto de live. Foi muito boa essa live, eu pude ficar aqui com vocês, foi massa. Ter a sua companhia comigo foi maravilhoso, tá? Foi muito bom. Eu peço desculpas pelas vezes que nós fomos derrubados. Isso acontece, já aconteceu outras vezes. E sinceramente não vai ser a última vez que vai acontecer, gente. Existe um sistema, eu falo muito sobre isso lá no Conexão Cósmica, e quem fez o Conexão Cósmica na turma 3, na turma 1, vocês viram o tanto que é difícil. Muitas vezes a gente tenta passar isso adiante, só que dá problema. O sistema, ele não colabora. Quando a gente quer falar algo muito bonitinho, quando a gente quer falar do ET, saudações, meus queridos, meus amados, estamos aqui porque amamos vocês. Toma cuidado com esse tipo de ET. Não é bem assim não, tá bom? E se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou finalizar aqui, ok? Apesar de ser muito bom estar com vocês. Gente, quero falar do curso Conexão Cósmica.
Quem aqui já fez o Conexão Cósmica? Levantar a mão é boa, né? Quem aí já disse para mim, tá? Só para eu ter uma ideia. Quem daqui? Me ajuda aí. Enquanto isso, a Rosa disse, desculpe, faltou uma vírgula. Na realidade, o meu conhecimento é muito superficial, mas agradeço o compartilhamento desse conhecimento. Ô, Rosa, igual eu te falei, eu tento buscar o máximo possível de veracidade dentro dessa narrativa, porque ela é muito subjetiva. Até eu sei que é muito subjetivo, né? E seja muito bem-vindo, né? Eu não sei se você já me segue, eu sou o Hakim, eu sou um canalizador, eu trabalho com multidimensionalidade, com espiritualidade há muitos anos, e desde 2017 para cá eu tenho trabalhado com exoconsciência, que é a relação do extraterrestre conosco e nossa com os extraterrestres. Dentro dessa relação, já tive muitas experiências interessantes, algumas desafiantes, algumas boas, e essas experiências que me levam realmente a falar as coisas que eu falo. Eu não tiro as coisas de livros, eu não tiro a coisa do meu umbigo. Tem muita gente canalizando aí coisas que ETs falam, que na verdade não é ET, é uma projeção de toda a boa vontade daquela pessoa em um arquétipo de ET, né? Então é complicado mesmo, né? Não é fácil. Por exemplo, quando eu comecei a canalizar, eu trabalhava em um centro, o Seu Humana, lá do meu grande amigo Odair, da minha grande amiga Cássia. E quando eu começava, as luzes do centro começavam a falhar, começava a dar o efeito poltergeist, que é aquela luz apagando, acendendo, né? Até um dia que eu falei assim para eles, olha, falei, né? Pode parar com isso, por favor? Eu prometo para vocês que daqui para frente eu vou começar a falar as coisas. E aí, de lá para cá, sempre que tem uma oportunidade e sempre que a minha hierarquia permite, eu falo as coisas. E, gente, é complicado, né? Eu tô falando coisas aqui que eu fui ter permissão para falar depois de 7 anos. E dá um pouquinho de medo, né? Porque tem gente aí que fala a verdade, né? Tá sendo calada. Ok? Deixa eu ver aqui. Gratidão pelos lives, pelos conhecimentos. Gratidão minha, tá? Ter você, sua presença. Aí da galera que tá agradecendo. Obrigada, Hakim. Obrigado a sua presença. Karina, obrigada. ET romantiquinho. Que desgraça é essa, gente? Não existe. Desculpa, Marinette, desculpa. Sim, ET romantiquinho não existe. Amor é equilíbrio, gente. Quando um ET quer expressar amor, ele canaliza e vai trabalhar ou tratar uma pessoa. Carla já fez conexão comigo, né? A Luísa já fez, a Rita já fez, a Marinette, Marlene, Nayane, Odete, Denise, Jaciara, Diogo, Gisele, 2 vezes. Gisele, você não fez a 3ª vez. A 3ª turma também foi meio diferente, viu? A Maria Luísa fez, a Maísa fez, a Alda Helena não fez. Rosa, você é a primeira vez esse assunto, escutei a doutora Mônica de Medeiros falar sobre esse assunto. Pois é, Mônica, já conversei com ela, tive a dádiva de poder conversar com ela na França, o ano passado, no primeiro congresso de espiritualidade universalista da França. Trocamos ideias. Foi muito bacana mesmo. Ô Rosa, pode me chamar de você, não precisa chamar de senhor não, tá? Obrigado. Gente, então é isso. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao meu perfil, ao meu canal. Eu tenho um canal também no YouTube, Juliano Hakim. E sejam bem-vindos à minha vida momentaneamente aqui no planeta Terra, tá bom? Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Fiz todos, né? Você fez mesmo, Flor, é claro que fez. Foi uma grande dádiva estar com cada um de vocês. E espero de coração que tudo aquilo que é bom no universo queira cada um de vocês e que a verdadeira luz guie vossos passos hoje e sempre. Futuramente, gente, mais pra frente, eu vou começar a diminuir o tempo de live
para fazer, muito possivelmente, atendimentos de apometria, tá? Eu estava aí falando sobre, estava me apresentando e esqueci de falar, né, gente? Sim, eu sou o Hakim, trabalho com multidimensionalidade, facilitador em multidimensionalidade, sou terapeuta, escritor, instrutor de cursos também, e trabalho na multidimensionalidade e trabalho muito com apometria estelar, apometria clínica e estelar. Isso para mim é uma grande honra. Vez ou outra eu abro atendimento aqui, eu finalizo a live, jogo um link lá no grupo, no meu grupo lá, o JH Terapias e Cursos, jogo lá e falo, quem quiser participar de sorteio para apometria, venha que eu vou abrir agora uma sessão. Aí dou 5 minutos para a pessoa entrar, depois de 5 minutos eu começo, ok? Aí eu vou lá e fecho o link para ninguém entrar no meio da apometria. E eu vejo tudo muito junto, sabe, gente? Muito unido. Então vocês que já fizeram Conexão 1, o Conexão 2 está chegando. E vai ser dia 22 e 23 de agosto. Tá bom? Foi uma grande honra estar com cada um de vocês. Eu sou Hakim, me desligando momentaneamente de algum lugar desse planeta. Saudações.